paz do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 6, versículo 13, que nos diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus observa a terra e diante dele ele já enxerga o fim dela, por causa da corrupção, por causa da maldade do coração do homem. Mas o interessante é que Deus observa e vê um homem chamado Noé e fala para Noé construir uma arca, e Deus dá as medidas exatas de como construir a arca. E eu imagino Noé agora construindo conforme as medidas que Deus passou. Imagino o cansaço, a fadiga, imagino carregando peso, imagina as pessoas olhando e dizendo: Noé tá louco, Noé tá doido, para que tudo isso? Para que ele está fazendo isso? E quem sabe Noé até era zombado por isso, mas ele continuou obedecendo a ordem de Deus e as medidas que Deus passou para ele construir a arca. E eu vejo Noé construindo, se esforçando, cortando madeira, trazendo madeira e construindo a arca. Deus não fala quando ia acabar, Deus não fala quanto tempo ia ser para ele construir aquela arca, mas ele continua construindo. Não há uma indagação para ele querer saber quanto tempo ele gastaria para construir a arca, mas ele começa a construir, ele começa a fazer. E o interessante é, aquilo que você está construindo hoje, conforme as medidas que Deus te passou, é aquilo que vai te proteger amanhã. Eu vou repetir: o que você está construindo hoje, com as medidas que Deus te passou, é o que vai lhe proteger amanhã. Porque muitas pessoas não têm a proteção, porque não está construindo conforme as medidas que Deus está passando. E aonde eu encontro essas medidas? Aqui, na Bíblia. Porque o que você constrói conforme as medidas que Deus te passou é o que vai te proteger dos dilúvios da vida. E deixa eu dizer mais. E o porquê confiar em Deus? E o que é confiar em Deus? Confiar em Deus é você construir conforme a palavra dele, e quando você construir, você entrar. Mesmo que aquele ambiente não seja aquilo que você queria, não tenha o conforto que você queria que estivesse, ou o ambiente não é da forma que você imaginaria que seja, mas todas as medidas que Deus te deu e que você vai construir e que não é aquilo que você queria que seja, é isso que vai lhe proteger. É essa construção conforme as medidas que vão te proteger das pancadas, que vão te proteger das tempestades, do dilúvio da vida. E o interessante é que ela viu uma porta, somente uma porta, e quando Noé, tua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entram na arca, e os animais, Deus fecha a porta. E o interessante é que há uma janela na parte de cima que é aberta. Então o que Deus estava dizendo era: a porta de baixo pode até ser fechada, mas sabe por que eu fechei essa porta? Para lhe proteger. Quem sabe você está reclamando: Senhor, por que essa porta se fechou? É porque você entrou dentro daquilo que você estava construindo, conforme as medidas de Deus, e Deus está dizendo: eu te coloquei, você entrou para dentro, e eu estou fechando essa porta para não te perder, para você não morrer lá fora. Então essa porta eu fechei para que ela te preserve, não só a sua vida, mas a sua família também. Mas se a gente observar para cima, há uma porta em cima, há uma janela em cima da arca. Porque Deus está dizendo: te protegi aqui, fechei essa porta de baixo,
mas há uma janela onde eu vou prover. Então comece a olhar para cima. Se a porta de baixo se fechou, há uma janela em cima, aonde Deus vai prover. A porta de baixo era larga, mas a porta de cima é estreita. Mas é da estreita que vem a provisão de Deus para a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa palavra para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa palavra. Deixe seu like, será muito importante. Deus abençoe a sua vida.